Olá, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao nosso Navegando nas Histórias. O nosso projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado. Programa Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Muito feliz porque vocês estão aqui conosco e hoje nós temos dois convidados, dois autores maravilhosos que vai bater um papo aqui com a gente. Mas sabe, eu quero contar um segredo para vocês. Vocês querem ganhar livros? Querem? Pois nós temos livros para dar a vocês dos autores que estarão aqui conosco participando desta aventura. Se você quiser ganhar, é só você subscrever em nosso canal e colocar aqui no chat hashtag Navegando nas Histórias. Faça isso e você vai participar do nosso sorteio. Amanhã, nesse mesmo horário, nós colocaremos aqui aquelas pessoas que foram contempladas com os nossos presentes maravilhosos. Vocês vão amar, são tantas histórias muito legais. Vocês vão gostar demais. Agora vamos lá. Quero apresentar para vocês os nossos dois autores que estarão batendo um papo aqui conosco. Mário Omar e Adilson Passos. E eu vou convidar primeiro aqui o nosso amigo Omar. Mário Omar. Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre ele, tá? Ele é autor e contador de história. A sua formação é pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia, tá? Ele comanda também o projeto Boa Leitura e ele realiza, gente, um belíssimo trabalho na área de contação de história, mediação de leitura, rodas de conversa, produção e material relacionado com a literatura para as crianças, para professores. É um projeto muito lindo e a gente vai conhecer um pouquinho aqui sobre ele, tá bom? Então, vamos lá para a nossa primeira pergunta. Olha só, Mário, eu sei que todo pedagogo gosta de contar histórias, se preocupa com leitura e se preocupa com o aprendizado da criança. Eu tenho certeza disso. E eu acredito que por conta disso, eu acho que nasce esse seu projeto, não é não? Fala aqui um pouco pra gente como é que nasceu esse projeto, o que você pretende alcançar com ele, o que é que você já tem alcançado com ele. Fala pra gente. Falar sobre o projeto Boa Leitura para mim é um grande prazer e é muito fácil também, né? O projeto Boa Leitura é um projeto do meu coração, assim, é mesmo um sentido de vida, é uma vocação, assim, é um projeto daqueles que eu não saberia viver sem. O projeto Boa Leitura ele nasce com essa necessidade, né, de expressar a arte de contar histórias primeiro e depois a necessidade e a dificuldade que eu via nas escolas em ter esse acesso à arte. As escolas, principalmente públicas, elas têm uma certa dificuldade de receber um artista, de proporcionar às crianças um espetáculo, por exemplo. Então, o projeto Boa Leitura ele nasce justamente com essa visão de democratizar a arte nas escolas públicas e encantar as pessoas com a contação de histórias. Conta pra gente, Mário, se essa sua paixão pela literatura, se essa sua paixão pela contação de história, ela nasce com você já de um caminhar ou da infância, daquela afetividade, ou ela nasce com você decorrente da sua formação? Olha, Cris, muito boa a sua pergunta. E apesar da minha formação ser pedagogia, né, que atende aí às séries iniciais, lida com crianças mesmo, a minha meu amor pela arte de contar histórias, ele vem muito antes da formação acadêmica, né? Eu já lidava com escolas e com crianças e com todo esse universo infantil, através de uma editora de livros e materiais pedagógicos que eu trabalhava. E aí começa a despertar dentro de mim esse interesse pela arte de contar histórias, uma vez que eu conheci a arte de contar histórias lá nessa editora.
E aí a observação também da infância e entendendo, né, que a contação de histórias me acompanha ao longo da minha vida, com as matriarcas da família, tudo isso colaborou para acender essa paixão em ser um contador de histórias dentro de mim. Bem, o nosso outro convidado é o Adilson Passos, esse autor maravilhoso do livro As Mulheres da Baiomi. Deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre ele. Adilson, ele nasceu aqui em Salvador, na Bahia, é designer, formado pela Universidade Federal da Bahia e é ilustrador. Desde a infância é apaixonado por desenho, né? Pelo som das palavras cantadas e mais tarde veio o gosto pela leitura. Então, Adilson, muito obrigada por você estar aqui conosco e eu quero agora fazer uma pergunta para você. Adilson, a gente percebe no seu livro a questão da afetividade, a questão da criatividade no seu livro, porque você traz no seu livro a beleza e alguns problemas das mulheres. Você sendo homem, né, fez os desenhos, você é o ilustrador, o autor dessa história. Conta pra gente um pouco desse processo. Como foi você escrever sobre mulheres? Então, Cris, este livro, As Mulheres da Baiomi, ele foi o meu projeto final de curso na Universidade Federal da Bahia, no curso de Design. E eu escolhi fazer um livro infantil ilustrado por ser um livro mais complexo, essa interação de texto, imagens, o tipo de letra que ia ser utilizado para criança, o colorido, o formato, o tipo de papel. E então, para além disso, precisaria trazer uma contrapartida social. E assistindo muitos noticiários na época, né, 2014 para 2015, via muitos noticiários que relatavam violências dos homens contra as mulheres, de namorada que não aceitava separação, maridos também, né, sequestros, e não só isso, né, a questão também da equiparação salarial, que há desigualdades, as mulheres ganham menos que os homens, tem a questão também da jornada tripla de trabalho, a mulher que trabalha em casa, trabalha fora, cuida da criança, cuida da casa e muitas vezes não tem essa contribuição, né, dos companheiros, né, em ajudar também. Então, pensando nisso tudo, foi justamente isso, fazer uma homenagem às mulheres, né? O intuito foi fazer uma homenagem às mulheres e colocando a mulher nessa história como protagonista e também como um ser que ela busca a mudança que ela quer nessa comunidade que ela mora, que ela vive. Então, daí surgiu As Mulheres da Baiomi. E também por que no livro infantil ilustrado? Porque na infância que a gente aprende muita coisa que a gente lê, né? Acho que a maioria das coisas que a gente aprende na infância que a gente leva para a vida inteira, os valores que a gente aprende. E então, de 0 a 6 anos, principalmente, pensando nisso, foi criado, né, pensado o livro As Mulheres da Baiomi para contribuir com essa reflexão já na infância, né? Já de uma forma lúdica, claro, mas trazendo essa visão de que é necessário ter um respeito maior, né? Um respeito mútuo entre homens e mulheres e que as pessoas possam quebrar os padrões ditados pela sociedade. Então, esse foi o intuito realmente de passar essa mensagem, que acho que está bem clara, na verdade, né, no livro, mas de uma forma mais lúdica, né, tem a questão dos textos, da imagem, da ilustração, né, das cores, e eu acho que tem alcançado as pessoas de forma positiva. Então, Adilson, compartilha conosco aí como tem sido você divulgar entre as crianças a sua história, contar a sua história para as crianças, trabalhar na construção da boneca Baiomi, que é muito próximo desse universo infantil que é o brincar. Como tem sido a receptividade delas? Esse contato com as crianças, com os adultos, nas escolas, nas feiras, né, tem sido muito importante, assim, muito gratificante para mim, porque na verdade não foi nada planejado nesse sentido, né? Inicialmente era só mesmo divulgar o livro e tal, mas aí surgiu essa demanda de falar sobre o livro, contar a história e também fazer a oficina de bonecas da Baiomi, né, que eu aprendi a fazer. E aí, até porque também é um artefato, né, é um objeto
que faz parte da nossa cultura afro-brasileira, e isso também contribui para que as crianças tenham esse acesso, né, de uma boneca preta feita com retalho de pano e que contribui para de forma positiva, né, para nossa cultura afro-brasileira. E inicialmente, assim, as crianças gostam bastante de ouvir a história, né? Aí as meninas se empolgam também. Os meninos, no primeiro momento, na hora de fazer a oficina das bonecas, tem uma resistência, porque acha que fazer uma boneca de tecido é algo só para menina, tal, né? Tem essa questão toda de que está aí no imaginário de que menino tem que fazer isso, menino tem que fazer aquilo. Então, esse fazer manual está meio que afastado, né, desse cotidiano das crianças, porque está muito ligado à questão de celular, né, de brincar ali com os colegas, de conversar. Mas quando eles começam a ver que a partir daquele retalho de tecido começa a surgir perna, um corpo, um braço, cabeça, e quando coloca a roupa, aí pronto, os meninos já desistiu, né, da questão toda da resistência, e também quer fazer para presentear suas mães ou irmã ou quem quer que seja, e até fazer chaveiro. Então eu acho que é importante porque de alguma forma estou contribuindo para que esses padrões, né, sejam um pouco quebrados, né, sejam desconstruídos na mente dessas crianças, e é muito importante, eu tenho gostado bastante. Pena que nessa pandemia não deu para fazer muito assim presencialmente, só de forma virtual, mas logo logo, quando for possível, voltarei a fazer nas escolas de novo e onde eu for chamado. Mário, eu acredito que hoje nós vivenciamos uma ampliação da representatividade do negro na literatura, principalmente para as crianças. Eu acredito muito que isso tem a ver com as leis 10.639, que foi de 2003, e da lei 11.645, de 2018, né, que obriga o ensino da cultura afro e a cultura africana também nas nossas escolas, certo? Sendo assim, eu te pergunto, como você tem visto a representatividade do negro na literatura, principalmente para as crianças? Eu penso que, assim, a questão de representatividade, ela é muito forte nas artes, né? E a arte de contar histórias também não poderia ser diferente. A tradição oral, ela começa de forma ancestral com os mestres griots, ainda em África, e eu acho que a tradição africana, ela tem muito isso, né? De oralidade, de contar histórias, tendo em vista que alguns costumes da religião afro-brasileira, eles não são escritos. Não tem um livro, por exemplo, como a Bíblia, né? Eles são passados realmente pela oralidade de geração em geração. Então, a arte de contar histórias tem muito isso também, né? Da oralidade que vem pra gente, chega pra gente através dos griots. E a gente tenta seguir essa linha. E a primeira história que eu contei, assim, para público, foi Menina Bonita do Laço de Fita, que tem a protagonista negra, uma menina negra, né? E eu tento criar histórias com personagens negros. Tem uma história que é minha, de Mário Omar e de Mayara Silva, que é Benim Bicudinho. Inclusive, essa história ela tá contada no projeto de Lívia Góes, Navegando nas Histórias. Benim Bicudinho, o nome é uma história que acontece em África com um menino negro e o seu avô também, que era um mestre griot. Então eu penso que é de extrema importância trazer, né, esses personagens negros cada vez mais para a literatura. Isso é muito importante. Para quem não sabe, o Mário está participando dessa nossa aventura aqui no Navegando das Histórias com 2 histórias autorais. Mário, conta pra gente, diante do nosso convite, que muito nos honra você estar aqui conosco, me conta, e conta também para os nossos participantes, como você se sentiu com o nosso convite, como foi participar desse projeto, conta aí um pouco pra gente. Foi muito bom fazer parte dessa aventura do Navegando nas Histórias, um convite muitíssimo especial da amiga Lívia.
E contar a história de João Cabelo Verde para mim é especial, né? É uma história que nasce em um momento muito diferente da minha vida, né? Um momento que eu estava acompanhando uma criança com deficiência em uma escola pública pelo programa PIBID da UNEB, o programa institucional de iniciação à docência, e eu começo a acompanhar essa criança, né? E ele era diferente das outras crianças, e para simbolizar isso, para expressar de alguma forma, eu aí crio esse menino do cabelo verde, que o nome é João, e ele é diferente dos outros, né, que tem o cabelo verde, mas apesar da diferença dele, ele é muito esperto, ele faz planos, né, ele cria aventuras no mundo dele, e contar a história de João, para mim, é muito especial, uma história que me toca muito. E contar ainda no projeto Navegando nas Histórias é ainda mais especial, né? Porque é um projeto de protagonismo negro e é um projeto que foi muito bem acolhido, muito bem recebido e é um projeto que está acontecendo de uma forma muito especial. Diante de todo esse público nosso que está te assistindo, que está prestigiando o Navegando nas Histórias, fala para eles, o que você falaria para eles se você pudesse estar aqui, ó, presencialmente com todos nós? Fala aí. E agora eu quero deixar um recado para todos os navegantes do Navegando nas Histórias. Contem histórias, escutem histórias, sentem para escutar a história dos mais antigos, dos mais velhos, os causos. A contação de histórias é algo que mexe com a gente e transforma a gente de dentro para fora. Então, a mensagem que eu tenho para deixar para todos que estão acompanhando aí o Navegando nas Histórias é justamente essa. Escutem muitas histórias e contem muitas histórias. Os contos nos salvam. Muito obrigado ao Navegando nas Histórias pelo convite, a Lívia Góes, a Giovanni Goulart pelo trabalho maravilhoso com a filmagem da contação da história, a você, Cris. E o que eu desejo para as crianças, né, dessa nova geração é que tenham uma consciência cada vez mais expandida e que tenham muito amor e respeito uns pelos outros, pela natureza, que é, né, para um bem maior, e que, independente de raça, cor, sejamos cada vez mais fraternos uns com os outros. Bom, queridos, nós estamos chegando ao final da nossa live. Se você ainda não se inscreveu para participar do sorteio, está esperando o quê? Coloca aí no nosso chat, hashtag Navegando nas Histórias, e não esquece de se inscrever no nosso canal. O sorteio será feito hoje ainda. E amanhã nós estaremos colocando aqui os ganhadores dos livros dos nossos autores que estão participando dessa aventura conosco. Aguardo você se inscrever para participar, tá certo? Muito obrigada pela sua participação aqui. Muito obrigada porque você atravessou esse mar de contação de histórias, as histórias dos nossos autores, do Adilson, do Omar. Muito obrigada pela participação de vocês, Adilson. Muito obrigada pela participação, Omar. Muito obrigado, nos abrilhantou muito. Aprendemos muito com vocês. Obrigado porque vocês estão fortalecendo a nossa cultura através da literatura, através da contação de história, e isso para nós é tesouro. Muito obrigado, queridos. Fique com Deus e até amanhã. Navegando nas Histórias.